vai começar nossa aula com texto narrativo. Esse vai ser o nosso primeiro tipo de texto que a gente vai estudar, certo? E que é o tipo de texto que mais cai no concurso, tudo bem? Primeiro, o que é o texto narrativo? O texto narrativo é o tipo de texto que conta uma história ao leitor. Pode ser uma fábula, um conto, mas está sempre expondo uma história ao leitor. Pode ser fictícia, pode ser real. Agora a gente vai ver os elementos que compõem essa narrativa, tudo bem? Primeiro a gente tem um enredo. O enredo vai ser a sucessão de acontecimentos que ocorrem no decorrer da história. Tipo, o João vai à praça, o João vai para o carro dele. Então é a sucessão de fatos que vai acontecendo. Aí, dentro de um enredo, a gente pode dividir o enredo em 4 partes essenciais, que é, primeiro a gente vai ter a apresentação. A apresentação vai ser o momento inicial na qual o narrador ele vai expor o contexto em que a história está inserida, o mundo em que a história está inserida, os personagens, o tempo, o lugar, o espaço, tudo que compõe aquela narrativa, ou seja, o contexto. Porque uma narrativa ela pode estar presente num mundo diferente, no mundo imaginário. Então, na apresentação, ele vai expor todos esses elementos desse novo mundo que a gente está vendo, dessa narrativa. O conflito. O conflito vai ser aquele momento da história em que a gente vai ter a problemática. Vai ser aquele momento que vai desencadear a história, que vai dar a motivação para aquela história estar acontecendo. Vai ser o que vai deixar o leitor interessado em ler a história. Pode ser uma problemática, ou seja, um problema que os personagens estão enfrentando e com o qual eles têm que lidar. Depois a gente vai ter o clímax, depois desse conflito e de um desenvolvimento da história, a gente vai passar para o clímax, que vai ser aquele momento de maior tensão da história. Um momento no qual o próprio leitor não sabe o que vai acontecer com os personagens. Nesse momento, o narrador vai deixar a história o mais interessante possível. O leitor vai querer saber o que vai acontecer com aquelas personagens naquele momento de tensão, naquele momento indecisivo, naquele momento essencial para a história. No final, a gente vai ter o desfecho da história, que vai ser a nossa conclusão, que vai ser o fim que os personagens tiveram. Como eles resolveram aquele conflito inicial, aquela problemática inicial. Como tudo que eles tinham feito quais vai ser as consequências dos atos deles. Tudo que vai acontecer no final, que vai deixar o texto narrativo redondo, que vai trazer realmente um desfecho, uma conclusão para aquela narrativa. Agora a gente vai passar para outros elementos. Primeiro a gente vai ter os personagens, que são os seres que participam da história, são eles que vão realizar todas as ações. A história vai girar em torno deles, no que eles são, no que eles fazem, quais as motivações daqueles personagens, quem eles são, as características deles. Eles podem ser humanos, animais, seres inanimados, criaturas fantasiosas. Por exemplo, nas fábulas, normalmente a gente vai ter animais esses animais eles representam humanos, porque eles vão ter muitas características humanas, mas eles ainda assim são animais. A gente vai ter as criaturas fantasiosas, tudo bem? Narrador. Narrador, outra parte essencial da história, vai ser aquele que vai contar a história, aquele que vai apresentar os fatos ao leitor. A gente vai ter essencialmente 3 tipos de narrador. A gente vai ter o primeiro narrador observador, e que vai contar a história de um ponto de longe. Ele não vai estar inserido na história, ele vai estar só observando, como o nome diz, observando. Ele vai estar de longe, observando tudo que está acontecendo e vai narrando ao leitor todos aqueles acontecimentos. Depois a gente vai ter o narrador personagem. Narrador personagem vai ser o tipo de narrador que ele está inserido na história, que ele vai ser um personagem da história, então ele vai observando de perto, ele está inserido nos acontecimentos, ele vai participando do que está acontecendo. E por último, a gente tem o narrador onisciente,
que é uma mistura dos dois. Porque o narrador onisciente, apesar de ter um foco em narrar a história de longe, ele sabe tudo sobre os personagens. Ele sabe os sentimentos dele, ele sabe quem eles são. Então ele tem um conhecimento profundo de toda a história e de todos os elementos dela. Ele até pode fazer algumas intromissões em primeira pessoa, ou seja, cortar em alguns momentos de terceira pessoa e passar a contar em primeira pessoa. Depois a gente vai ter o espaço. O espaço, como o nome diz, é o local onde a narrativa se passa. Aquele mundo em que ela se passa. Pode ser, por exemplo, numa cidade, pode ser no campo, pode ser num local misterioso. O local onde a história está se passando. Que é extremamente importante para a gente saber o que pode acontecer na história. O tempo pode ser o período em que a história se passa, por exemplo, passado ou presente. Isso a gente vai ser capaz de identificar a partir dos verbos que vão estar na história. Então, a história pode ter acontecido em 1870, por exemplo. Ela pode estar acontecendo nesse momento e o narrador vai narrando a partir do momento em que os acontecimentos vão ocorrendo. Assim, mas também há o tempo como a classificação dos eventos que vão acontecendo. A gente pode ter o tempo cronológico, ou seja, os acontecimentos têm um tempo marcado, a gente sabe a ordem que os acontecimentos vão ocorrendo. Por exemplo, João vai para o carro, depois ele pega o carro e vai para o supermercado, depois do supermercado ele vai para a praça. Tudo isso ocorre num tempo cronológico. A gente sabe a ordem que os fatos vão ocorrendo. Eles podem ocorrer dentro de anos, dias, minutos, segundos, talvez. Depois a gente tem o tempo psicológico, que é um tempo mais subjetivo. Esse tempo ele não é medido de maneira cronológica, mas sim da perspectiva de um personagem. Ele pode estar vendo tudo que vai acontecer de maneira diferente do que isso realmente ocorre. Pode ser através de memórias, por exemplo. Tudo bem? Agora eu trouxe um exemplo aqui para a gente vai analisar os elementos dessa narrativa. Esse é um trecho dos capítulos finais do livro Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Nesse momento, vamos dar um contexto aqui, os personagens estão saindo do centro da Terra e a gente vai observar esses momentos de saída. Então vamos lá. No momento marcado, fomos expelidos para cima com extrema rapidez. Tivemos que nos agarrar às vigas para não sermos lançados para fora da jangada. Em seguida, paramos novamente. Mais tarde, refleti sobre esse fenômeno singular. Não encontrei explicação satisfatória. Acredito que não estávamos na chaminé principal do vulcão, mas em um duto acessório onde se produzia esse efeito. Quantas vezes essa manobra se repetiu é algo que não sei avaliar. A cada reinício do movimento, éramos lançados para cima com força crescente. Nas pausas, sufocávamos. Nas subidas, o calor cortava minha respiração. Aos poucos, perdi a consciência. Sem a ajuda do Hans, teria batido a cabeça muitas vezes contra o paredão de granito. Assim, não tenho lembranças detalhadas sobre do que ocorreu nas horas seguintes. Recordo-me de explosões contínuas e da agitação das rochas. Subitamente tive a sensação de estar amarrado à boca de um canhão no momento em que a bala é disparada. Quando abri os olhos, senti a mão forte de Hans agarrar minha cintura. Com a outra, segurava meu tio. Hans me salvara da morte, no momento em que eu rolava sobre as encostas da cratera. Eu estava ferido, mas sem muita gravidade. Meu tio abriu os olhos. Parecia estar bastante irritado por estar de volta na superfície. Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra. Então, agora a gente vai observar alguns elementos desse texto. Primeiro, o enredo, a sucessão de fatos que ocorre. A apresentação, ele vai apresentando o contexto em que eles estão inseridos ao longo do texto. Ele expõe o local, ele vai expondo o local, em que situação eles estão, o conflito, os personagens, o conflito, a problemática que os personagens estão enfrentando
é o fato deles estarem em cima de uma canoa sendo expelidos pelo vulcão. Ou seja, eles não sabem o futuro que eles vão ter depois daqui. Porque eles estão literalmente dentro de um vulcão e prestes a sair dele. Eles estão subindo, a gente observa que eles estão sufocando até, que está muito calor. Então a gente não sabe o futuro desses personagens enquanto eles saem do vulcão. O clímax é o momento em que o personagem principal ele vai perdendo a consciência, ele não sabe nem mais o que está acontecendo, todo mundo está naquela tensão, a gente vai conseguir sair realmente desse vulcão? A gente vai conseguir ser expelido do vulcão? A gente observa que o momento de maior tensão é atingido no momento em que parece que eles estão amarrados à boca de um ponhão e eles são disparados para cima. A gente sabe que eles são disparados, que eles vão ter uma queda, que eles não sabem se eles vão sobreviver a essa queda. Desfecho é a saída dos personagens do vulcão. A gente observa que eles saem no vulcão no final, que tudo sai bem. Hans salva o personagem principal da morte e salva também o tio dele. A gente descobre que eles saem tudo bem. No final a gente descobre que o tio dele abriu os olhos e estava irritado por estar de volta na superfície. Personagens, o narrador, que vai ser o nosso personagem principal, Hans, que é esse homem que salva o personagem principal da morte e que impede que ele vai batendo a cabeça no granito, que a gente observa ao longo da história. E o tio do narrador, que é mencionado em alguns trechos do texto. Por exemplo, meu tio abriu os olhos, segurava meu tio. Então a gente observa que o tio dele está inserido nessa história. Agora a gente vai para o narrador. Quem está contando essa história? Para isso você tinha que observar os verbos e a forma como eles estão conjugados. A gente observa, fomos expelidos, tivemos que nos agarrar, tudo isso está em primeira pessoa, indicando que o narrador vai ser um personagem da história, que está inserido nos acontecimentos. A gente observa que ele tem essa história de ter que se agarrar, ele está sendo lançado junto com todo mundo. Então a gente observa que esse narrador é um narrador, um personagem, então vai ter um foco narrativo em primeira pessoa. A história vai ser contada com os verbos em primeira pessoa. O espaço, a narrativa se passa a maior parte do tempo dentro desse vulcão, pelo menos nesse trecho da história, se passa dentro do vulcão, com eles sendo expelidos de dentro do vulcão. A gente sabe que eles estão num duto acessório, ou seja, não é o duto principal do vulcão. E o tempo, a gente observa que a narrativa ocorre de maneira cronológica, eles começam a ser expelidos e lentamente eles vão perdendo a respiração, que à medida que eles estão chegando ao topo do vulcão e no final eles saem do vulcão. Ou seja, tudo ocorre numa ordem definida. E a gente observa também que os verbos, como estão no passado, a gente observa que isso provavelmente é uma memória passada do narrador. O narrador está relembrando fatos que ocorreram com ele nessa aventura que ele passou. Com isso a gente conclui a aula de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Treinem em casa essa questão de observar os elementos da narrativa. Então é isso. Obrigado. Tchau.